Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos para a aula de história então. Vamos conversar hoje sobre pré-história, início da história. Você gosta? Eu gosto demais. Vai ser muito bom bater esse papo com você sobre a pré-história e o que é história, o que a história estuda, né? Para a gente entender esse inicinho aí, vai ser legal. Beleza? Meu nome é Rafael Nascimento, sou professor de história e vamos lá. Vamos começar a bater um papo sobre a pré-história. Vou compartilhar umas imagens aqui com você e você vai me acompanhando, beleza? A história e a pré-história. Olha lá, você sabe, por um acaso, que imagens são essas? Sim, parabéns para você que falou arte rupestre. Exatamente. Ela surgiu lá na pré-história, você sabia? E ela servia para alguma coisa que a gente vai comentar já já. Beleza? Vamos lá entender um pouquinho o que é história? A gente começa perguntando: o que é história? História nada mais é que a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, a gente vai estudando todo tipo de ação que o homem, ou a natureza, ou o mundo vai passando ou sofrendo, e a gente analisa isso. Isso é o estudo da história. Eu gosto de dizer que a história presta atenção, a história é a ciência que estuda o passado para entender o presente e, quem sabe, melhorar o futuro. Gostou? Essa é a ciência que a história estuda. Estudar o passado, analisar o passado, para entender o presente e melhorar o futuro. Volta aqui para mim rapidinho, olha só que legal. Pensa comigo numa coisa. Você hoje está passando mal. Está passando mal, não está bem, aquela coisa toda na barriga. E aí o que a gente vai fazer? Olhar para o passado. Analisaremos a sua história. O que você comeu há um tempo atrás? Batatinha frita, hambúrguer, vários refrigerantes e cachorro quente. Depois foi na pizzaria, comeu muito, muito e hoje você está passando mal? Beleza. O que a gente fez? Analisou o passado para a gente entender o que está acontecendo hoje. Hoje você está passando mal, né? Então, a gente olhou para o passado e entendemos o presente. E o futuro? Pode ser que melhore ou não, depende das suas decisões. Você pode diminuir o ritmo, comer menos, ou pode continuar comendo e vai acontecer o quê? Vai acontecer exatamente, você vai continuar passando mal. Então, a história ela estuda exatamente isso. Como está a nossa economia hoje, a sociedade, a política, como está hoje? Hoje está assim, hoje está daquele jeito. Vamos olhar para o passado, vamos olhar para trás para entender o que aconteceu lá, para a gente entender o que está acontecendo hoje aqui. E no futuro? Pode ser que eu vote melhor, pode ser que eu escolha melhores políticos, pode ser que a minha tomada de decisão seja diferente. A história, ela vem exatamente estudar isso, analisar isso, o passado, certo? Para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo hoje no presente. Deu para entender? Beleza. E a história, ela se agarra, ela abraça algumas matérias, algumas disciplinas, algumas ciências também, como a arqueologia, como a paleontologia, como a geografia, ciências, tudo isso vai colaborar para que a história possa ser analisada e essa ação humana possa ser analisada, a sociologia possa ser analisada de uma forma completa, para a gente chegar a algumas hipóteses e teorias. Certo, pessoal? A gente faz história perguntando o que aconteceu, por quê, quando, como, né? E a gente se utiliza, além das matérias, dois tipos de fontes. Fontes históricas. Olha, isso é legal de lembrar, hein? A fonte histórica é tudo aquilo que o homem produz ao longo do tempo que serve de quê? De quê? Serve de estudo e de análise. A gente pode lembrar de duas aqui, ó, fontes materiais e fontes imateriais. Anota isso aí. Fonte material e imaterial. Material, tudo que eu posso tocar. Um diário, uma agenda, uma foto, certo? Um jornal. Fontes materiais, um quadro. E fontes imateriais? Uma música, uma canção, uma lenda, uma cantiga, algo que eu não posso tocar. Fontes materiais e imateriais. Pescou? Pegou? Anotou? Beleza.
E isso tudo nos ajuda a entender história, entender como estudar a história e fazer uma pesquisa de qualidade. Seguindo, pessoal, seguindo. Os historiadores dividiram a história em alguns períodos para melhor compreensão desses fatos históricos e desses momentos históricos que passamos. Temos lá pré-história, acompanha comigo, Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Existem pessoas que dizem que nós já estamos na pós-contemporânea. Será? Depois você pesquisa. Muito bem! Pós-contemporânea nós já estamos vivendo. E nós vamos estudar hoje um pouquinho, alguns pontos, na verdade, né, importantes da pré-história, que vai até a invenção da escrita lá pelos sumérios. Dizem que foram os sumérios que inventaram a escrita pictográfica, né, a cuneiforme, na verdade. A escrita cuneiforme, depois a gente fala sobre isso na Idade Antiga. Mas até esse período da invenção da escrita, a gente chama de pré-história. Depois, a história passa a ser registrada. Então, assim, né, você registra ali os fatos. Antes disso, pré-história. Beleza? E tá, antes disso, mas quando começou? O que começou? Como começou? Meus amigos, nós temos duas teorias. Vamos lá? Olha lá, duas teorias. Teorias essa da criação e da evolução. Sim, da criação diz que Jesus, né, Deus, na verdade, Deus criou os céus e a terra. Ele se baseia na Bíblia, lá em Gênesis. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E Deus, pum, criou tudo. Calma aí que o pum não foi Deus que criou tudo. Deus criou tudo pela palavra. O boom a gente deixa para a evolução, para o pessoal evolucionista, o pessoal que acredita no Big Bang. Exatamente. Através de uma grande explosão cósmica, tudo surgiu. E nesse momento, seres vivos começaram a surgir. Pequenas células foram ao longo do tempo, de milhares de anos, se evoluindo e crescendo e surgindo os seres vivos que habitam nesse mundo. Nós, os seres humanos, inclusive, viemos de uma espécie, né, do macaco. Eles acreditam nisso? Sim, acreditam nisso. E você pode acreditar no quê? Ou em um ou em outro, são teorias. Claro que você pode acreditar em qualquer uma das duas. Teoria são hipóteses que estão tentando provar essas teorias. E tem gente que acredita firmemente na evolução e tem gente que acredita firmemente na criação. Não temos brigas aqui, pessoal. Não temos brigas, nós só estamos analisando os fatos nesse momento. Beleza? Vamos lá. Seguindo, a pré-história, que a gente vai conversar um pouquinho agora, ela se divide em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Fácil, fácil. Paleolítico, pedra lascada. Neolítico, pedra polida. E a Idade dos Metais, já a utilização do ferro, cobre e o bronze, principalmente. Vamos analisar e pontuar as principais características desse período, desses 3 períodos. Paleolítico, pedra lascada. Nesse momento, o homem, dizemos que viviam nas cavernas. Exatamente, não lembre-se dos Flintstones, né? Os Flintstones. Lembre-se do filme dos Croods. Sim, naquele período o homem vivia nas cavernas para se proteger dos animais, né, da chuva. Eles se abrigavam onde? Nas cavernas, e utilizavam essas ferramentas aí, ó, pedras quebradas, pedras lascadas, certo, pessoal? Por isso que esse período ficou conhecido como Paleolítico. Pedaço de osso, pedacinho de osso também, eles utilizavam essas pedras quebradas como ferramentas para a sobrevivência dele. E é claro que teve momentos que eles viviam em cavernas, mas só que eles tinham que sair dali. Não era um local apropriado para se viver. Eles iam para outro lugar, comiam, bebiam a água do rio, comiam as frutas, caçavam e, de repente, e aí, cadê? Cadê? Vamos embora para outro lugar. Eles iam para outro lugar em busca de abrigo, proteção e alimento. Esse sistema aí, ó, de sair de um lugar para o outro, a gente chama de quê? Nômades. Anota que é importante. Nômades, eles eram nômades. Eles não tinham moradia fixa, certo? E a principal
a principal atividade deles era a caça. Então eles caçavam, os animais fugiam e não tinha mais animal, ele ia para outro lugar, procurava outro lugar onde tinha mais alimento para ele. E a gente chama isso de nômades. Beleza, pessoal? E aí, com o tempo, eles também, nesses períodos de mudança de lugar para o outro, eles entravam nas cavernas e registravam ali os primeiros registros, né, de comunicação humana, pessoal. Olha lá, arte rupestre. Essa aí é um painel na Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, no Piauí. Também temos também lá em Minas Gerais. Temos em algumas pinturas no Brasil, certo? Olha essas pinturas aqui lá da Zoropa. Essa é das Europa. Zoropa. Olha que legal. Arte rupestre. A arte rupestre está presente na minha aula sempre. Os alunos sabem disso porque eu tento desenhar e não consigo. E fica pior do que esses desenhos aí que o pessoal fez. Olha só. Aqui dá para ver, né? O bisão e o cavalo. Dá para identificar bem. Os meus, desastre total. E a arte rupestre era uma forma de comunicar? Sim. Era uma forma de indicar, de informar? Sim. Foi a primeira forma ali que o homem teve de se comunicar com outros de certa forma, né? Uma cena muito legal do filme dos Croods é que o pai diz que tudo é perigoso e bota aquela mãozona vermelha em tudo. Sair, pesquisar, procurar, tudo era perigoso para ele. É legal você dar uma assistida nesse filme, Os Croods. E então, nessa fase final do Paleolítico, o homem tem um controle do fogo. Muito bom. O fogo possibilitou ao homem uma série de coisas. Inclusive, se alimentar melhor, proteger do frio e afugentar os animais. Olha aí, utilidades do fogo na pré-história, certo? O primeiro churrasco da história foi na pré-história, lógico. Eles utilizavam fogo lá para cozinhar a carne. Que beleza! Utilizavam fogo para se esquentar do frio, já que usavam peles de animais, mas o frio era rigoroso demais à noite também. Fogo para esquentar. E é claro, os animais, eles espantava, mandava para longe os animais com o auxílio e ajuda do fogo. E o fogo vai ser muito importante, principalmente no período dos metais, da Idade dos Metais. Chegamos no Neolítico. Neolítico é a pedra polida. Olha lá, já tem vasos decorados, vasos de cerâmica. Olha só como é que o negócio caminhou. As ferramentas agora não eram pedras quebradas, mas eles pegavam as pedras e o osso e a madeira e começava a polir, a dar forma para ela. Então, foi muito bom. Um avanço, sim, foi um avanço vamos dizer, na tecnologia da pré-história, certo, pessoal? Isso ajudou bastante, facilitou na caça, na questão da sobrevivência dele, certo? Do ser humano. Eu estou falando do ser humano, certo? E nesse período neolítico, com o fogo, com instrumentos de ferramentas melhores, ele consegue perceber que não há necessidade dele sair de um lugar para o outro. Ele consegue agora se estabelecer no local. Olha que legal. E isso aí a gente chama de sedentarismo. Não é você. Não pense nessa palavra numa pessoa gorda no sofá vendo televisão. Não. Estamos falando das pessoas que têm moradia fixa, que se estabeleceram no local. Preste atenção. Perceberam o seguinte: em vez de matar a galinha e comer, eles poderiam deixar a galinha quietinha lá, botando o ovo e comer o ovo da galinha. É comida pra caramba. E desse ovo surgiu um pintinho. Esse pintinho cresceu, ficou grande, botou mais ovos. Então eu tenho ovo em abundância. Desses ovos, tenho mais pintinho. E desse pintinho eu posso comer 2, porque tem mais 2 lá botando ovo. E aí olha só como é que funciona. A vaca, eu não preciso matar. Eu posso, sabe o quê? Eu posso tirar o leite dela. Olha só, interessante, a fruta. Eu posso comer ela dessa época do ano. No outra época do ano, ela não dá, mas aquela fruta dá. Olha só que legal. Ele começa a viver num local. É os primeiros indícios de uma civilização, de viver em comunidade. Eles saem das cavernas com essas ferramentas melhores, constroem casas, abrigos para eles. Eles utilizam o fogo
Eles utilizam agora a domesticação de animais. Opa! A domesticação de animais, certo? Se estabelecem perto de rios, isso é importante na antiguidade, na história antiga a gente vai ver que grandes civilizações se estabeleceram perto dos rios. E olha que maneiro. E agora ele fica ali na casinha dele, no ambiente dele, ele passa a ser sedentário. E dessa sedentarização acontece com a utilização do fogo o processo para chegar à idade dos metais. Ele compreende e entende que o fogo, algumas pedras com contato com fogo muito quente, elas derretiam e poderiam fazer o quê? Formas diferentes. Então eles começam a fazer lanças e pontas e flechas para quê? Para auxílio dele na caça. E isso só fortalece a comunidade onde ele está inserida e a gente passa de um novo período de onde uma sociedade é estabelecida com costumes diferentes do homem, da caverna, e a gente começa a chegar pertinho da idade antiga, certo, pessoal? Aquele outro período que a gente viu histórico da história antiga, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a pré-história. Faz um mapa mental de tudo que a gente fez aí, como esse. Vai te auxiliar no estudo. Paleolítico, né, a idade da pedra lascada, neolítico, a idade da pedra polida e a idade dos metais, o desenvolvimento do comércio de algumas cidades e civilizações e o uso da metalurgia, já que eles já estavam paradinhos em um lugar. Eles não eram mais nômades. Certo, pessoal? Esse é um resumão com pontos importantes da pré-história e da história, do início da história. Se você gostou, anota aí, pode me mandar pergunta que a gente vai conversando ao longo dos nossos dias. Certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço, bons estudos para você.